Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica, onde hoje a gente vai estudar a parte de Física 2, Termodinâmica. Hoje é a nossa aula 11, onde a gente vai efetuar o estudo dos gases. Inicialmente, a gente vai pensar um gás da seguinte maneira. Vamos pegar aqui um balão e vamos imaginar que esse balão, o interior dele, está preenchido com gás. Se nós pudéssemos olhar aqui para o interior desse balão, nós perceberíamos que as moléculas desse gás estão num movimento completamente desordenado, desorganizado. Na verdade, a gente poderia até dizer que esse movimento é um movimento caótico, ou seja, as moléculas estão se movimentando de maneira bastante aleatória. Em contrapartida, se eu quiser efetuar o estudo dos gases, a gente pode efetuar esse estudo a partir das suas variáveis de estado. Ou seja, para você saber em que estado se encontra esse gás, a gente tem que medir a pressão dele, o volume dele e a temperatura dele. E, se possível, calcular o número de mols que estão relacionados à quantidade de gás que eu tenho dentro desse balão. Pressão. O que a gente está pensando por pressão? Pressão está associada à força que as moléculas do gás fazem ao colidirem com a parte interna do balão ou do recipiente onde o gás estiver contido. Pressão para nós, então, é força aplicada numa determinada área. Por isso que a unidade de medida no Sistema Internacional de pressão é Newton por metro quadrado. Newton é força e metro quadrado é a área onde a força foi aplicada. Newton por metro quadrado a gente chama de Pascal. Lembrando que Pascal é a unidade oficial, mas a gente pode trabalhar em ATM, uma atmosfera. Uma atmosfera, se a gente converter para unidade oficial, é 1/10 a quinta Pascal. Então perceba que daqui para cá o fator de conversão é 10 a quinta. Uma outra variável de estado do gás é o volume, que o volume nada mais é do que a medida do espaço que o gás está ocupando. Então, se ele está ocupando esse balão, todo o interior dele, então o volume do gás vai ser o volume desse balão. No caso, o volume é medido no Sistema Internacional em metros cúbicos, mas é muito comum a gente trabalhar em litros. E se você quiser converter de litro para metro cúbico, o fator de conversão é 10 a menos 3. Ou seja, cada 1 litro equivale a 1/10 a menos 3 metro cúbico. Então, daqui para cá, o fator de conversão foi 10 a menos 3. Existe também uma grandeza importante quando você estuda gás, que é a temperatura, porque quando você pensa num gás, a temperatura está relacionada à agitação das moléculas desse gás. Quanto mais agitadas as moléculas, maior é a temperatura. Quanto menos agitadas as moléculas, menor vai ser a temperatura. E temperatura para nós, no Sistema Internacional, obrigatoriamente é medida em Kelvin. Só que aqui, por exemplo, no Brasil, uma maneira usual de medir temperatura é a gente colocar a temperatura em Celsius. Então, se você pegar a temperatura em Celsius e somar 273, automaticamente você converte a temperatura para Kelvin. Uma última variável de estado de um gás é o número de mols. O número de mols é uma maneira de você estabelecer, você conhecer a quantidade de moléculas que tem aqui dentro. Então, se eu souber o número de mols, eu consigo depois inferir qual é a quantidade de moléculas. Então, toda vez que você quiser trabalhar com gás, já que você não enxerga as moléculas, você pega uma pequena quantidade desse gás, coloca dentro de um recipiente, no caso aqui o balão, e você mede essas variáveis, a pressão, volume, temperatura e número de mols. No número de mols, particularmente, ele é um cálculo que tem que ser feito. Como é que a gente calcula o número de mols? Então, o número de mols está relacionado com a quantidade de moléculas. E para a gente calcular o número de mols, basta você pegar a massa do gás, que é medida em gramas, e dividir pela massa molar do gás, que é gramas por mol. Perceba que a massa molar é um valor tabelado para cada gás. Então, essa massa molar aqui, que é o M maiúsculo, ele depende de cada gás. Então, se você pegar o gás hidrogênio, que é H2, a massa molar dele é 2 gramas por mol. O gás nitrogênio, a massa molar dele é 28 gramas por mol. A massa do gás oxigênio, a massa molar, é 32 gramas por mol. E se você pegar, por exemplo, a molécula do gás carbônico, a massa molar dela é de 44 gramas por mol. Para você ver como o cálculo é bem simples, a gente pode aplicar isso aqui na seguinte situação. Se eu tivesse um cilindro e no interior desse cilindro nós tivéssemos 4,4 kg de gás carbônico, qual seria o número de mols relacionado a essa quantidade? Então bastaria a gente fazer a seguinte conta. O número de mols é a massa, que é 4.400 gramas. Perceba que eu peguei a massa em quilos, converti para gramas. Então 4,4 quilos equivale a 4.400 gramas. E eu vou dividir pela massa molar do gás carbônico, que são 44 gramas por mol. Quando a gente dividir isso por isso, grama vai cancelar com grama,
vai ficar 4.400 dividido por 44, vai dar 100, e, portanto, a unidade de medida chama-se mols. Então, naquele recipiente, ou seja, nesse cilindro aqui, essa quantidade de gás carbônico equivale a 100 mols de moléculas de gás carbônico. Uma outra coisa importante é que existe a chamada equação de Clapeyron, ou também chamada equação dos gases ideais, ou ainda dos gases perfeitos. Um gás ideal é aquele que obedece à mecânica newtoniana, é aquele gás cujas moléculas, quando uma bate na outra, a colisão entre elas não dissipa energia, é uma colisão perfeitamente elástica. Então, um gás, vamos dizer assim, um gás bem comportado. E se você quiser juntar, relacionar as 4 variáveis de estado, e quais são essas 4 variáveis? Pressão, volume, número de mols e temperatura. Para você relacionar essas 4 variáveis, o Clapeyron ele percebeu a seguinte constatação, que quando ele pegava qualquer gás e fazia o produto PV dividido por T, isso aqui era uma constante para qualquer gás. Analisando essa constante, ele percebeu que isso aqui podia ser escrito como NR. N é o número de mols, e R é a constante universal dos gases. Portanto, PV sobre T é igual a NR para qualquer gás. Pegando a variável temperatura e jogando para cá, então vai ficar PV igual a nRT. Essa é a equação de Clapeyron, ou equação dos gases perfeitos, que relaciona as 4 variáveis de estado. Uma coisa importante é que esse R, essa constante universal, ela vai depender das unidades que a gente estiver trabalhando. Por exemplo, as constantes mais comuns que tem são essas constantes aqui. O 0082, quando eu tiver com pressão em atm, volume em litros, mol e a temperatura em Kelvin. Se a gente mudar a pressão, por exemplo, de atm para milímetros de mercúrio, mantendo o resto igual, litro, mol, Kelvin, a constante que era 0,082 passa a ser 62,3. Então perceba que daqui para cá o que eu mudei foi a unidade da pressão. Agora, no sistema internacional, que a gente trabalha com pressão Newton por metro quadrado, volume em metro cúbico, mol e Kelvin, o valor da constante é 8,31. Então, toda vez que a gente for trabalhar no sistema internacional, o nosso R, a nossa constante universal dos gases, vai ser 8,31. Só que é muito comum aparecer ela escrita desse jeito, Joule, mol vezes Kelvin. De onde vem esse Joule? Da relação que eu faço aqui. Ó. Se eu pego Newton por metro quadrado, que é pressão, multiplico por metro cúbico, que é volume, esse metro cúbico simplifica com metro quadrado, sobra um metro aqui em cima. E Newton vezes metro é Joule. Então, embora pareça estranho, você escrever uma constante como sendo Joule mol por Kelvin, é que esse Joule é resultado da simplificação dessas unidades. Tudo bem? Então, só ficar bastante atento à questão das unidades. Uma aplicação da equação Clapeyron seria nesse exemplo aqui. Eu quero saber qual é o volume de um balão, e eu quero o volume em metro cúbico, ou seja, o volume tem que estar no sistema internacional. Sabendo que esse balão contém 880 gramas de gás hélio, aqui embaixo está a massa molar do gás hélio, 4 gramas por mol. Esse gás está numa pressão de 1 atm, então a gente vai ter que converter isso aqui para o sistema internacional, considerando que a temperatura dele no local onde ele se encontra é de 27 graus Celsius. Também vamos ter que converter isso aqui para Kelvin. Tá? Então, vamos marcar aqui as informações. Pergunta do problema é o volume em metro cúbico, a massa 880 gramas de gás hélio, a pressão é de 1 atm. Para converter de atm para Newton metro quadrado, o fator é 10 à quinta. Então, daqui para cá, a gente multiplicou por 10 à quinta. 10 à quinta são 100 mil. E Newton metro quadrado é Pascal. A temperatura que era em Celsius, de 27 graus Celsius, se a gente somar 273, a gente converte para Kelvin. Então, 27 graus Celsius, somando 273, vão dar 300 Kelvin. Então, aqui eu quero em metro cúbico, aqui eu já deixei em Newton metro quadrado, que é Pascal, e a temperatura já está em Kelvin. Então, o primeiro passo é pegar essa massa, em conjunto com a massa molar, calcular o número de mols. Então, o número de mols é a massa dividido pela massa molar. A massa é aquilo que é medido em gramas, 880 gramas. A massa molar é aquele valor que é tabelado por gás hélio, que no caso aqui são 4 gramas por mol. Aqui vai cancelar grama com grama, e aqui a resposta vai ser dada em mol. E 880 dividido por 4 dão 220 mols. Essa é a quantidade de mols que eu tenho dentro desse balão na situação que foi apresentada. E aí, para calcular agora o volume, a gente usa a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Só que a gente vai isolar a variável volume. Para isolar o volume, vamos pegar a pressão e passar dividindo. Então, vai ficar volume igual número de mols, que é 220, o R, que é a constante universal, que ele pediu para usar 8,31, temperatura 300, que já está em Kelvin, e aqui a pressão, que já está medida em Pascal, 100 mil.
Fazendo essa continha vai dar aproximadamente 5,48 e a resposta já aparece do jeito que o problema pediu, que são metros cúbicos. Então esse é o volume associado a esse balão. Perceba que é um volume bem grande, então é um balão de dimensões bastante relevantes. A nossa segunda equação, quando a gente estuda a parte de gases, é a equação geral dos gases. Essa equação ela relaciona dois estados do gás. O estado 1, que é o chamado estado inicial, com o estado 2, que é o estado final. Para cada estado, eu vou ter as suas variáveis. Pressão, volume e temperatura, que eu vou chamar P1, V1, T1. Aqui eu vou ter a pressão no estado final, que eu vou chamar P2, V2, T2. O que significa uma equação geral? É que ela vai me permitir saber o que acontece com o gás quando eu mudo ele de um estado para o outro. Então, se eu modificar qualquer uma dessas variáveis, aqui essas variáveis também podem mudar. Porém, o que não muda de um estado para o outro é o gás. Portanto, o número de mols que eu tenho aqui é exatamente o número de mols que nós temos aqui. E é por isso que a gente pode escrever as seguintes relações. Se eu juntar essas três variáveis na situação do estado 1, vai ficar P1, V1, T1, que dá uma constante. Isso o Clapeyron já tinha percebido. Se eu juntar essas variáveis no estado 2, vai ficar P2, V2, T2, que é uma constante. Como essa constante é a mesma que essa, a gente pode igualar essas informações. Portanto, daqui sai, relacionando o estado 1 com o estado 2, então ficaria isso. P1, V1, T1, isso aqui é o estado inicial, tem que ser igual P2, V2, T2. Lembrando que P1, V1, T1 são as variáveis do estado inicial. P2, V2, T2 são as variáveis do estado final. E se você for trabalhar com essa equação, basta você tomar o cuidado que a unidade da pressão inicial com a unidade da pressão final tem que ser a mesma. Isso vale para as demais variáveis. O volume inicial tem que ter a mesma unidade do volume final. A temperatura inicial tem que ser igual à temperatura, a mesma unidade que eu vou ter na temperatura final. E temperatura é sempre medida em Kelvin, em qualquer situação. Então, está aqui a observação, sempre manter as variáveis com a mesma unidade correspondente. Tudo bem? Uma outra coisa importante é que um gás é muito comum, quando você for aplicar isso na termodinâmica, ele passar por uma transformação. Quando um gás passa por uma transformação, ou as variáveis vão todas mudar simultaneamente, ou pode ser que alguma variável permaneça constante durante essa mudança, essa transformação. Então, pensando que uma variável possa ficar constante, como nós temos três variáveis de estado que estamos considerando, pressão, volume e temperatura, já que o número de mols é constante, então, se a gente tiver, por exemplo, a temperatura constante, a gente vai chegar na seguinte constatação. Desse estado 1 para o estado 2, a gente manteve a temperatura constante. Essa transformação vai ser chamada isotérmica, quando a temperatura é constante. E quando ela é constante, significa que o T1 é igual ao T2, ou seja, a temperatura inicial é igual à temperatura final. Como lá na equação geral é P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2, a gente pode cancelar a temperatura de um lado com a temperatura do outro, já que elas são iguais. E aí sobra isso. Essa equação aqui é a equação que a gente vai usar quando você tiver exatamente a situação da isotérmica. Então, na isotérmica, P1, V1 é igual a P2, V2. Lembrando que isso daqui me permite chegar na seguinte afirmação, que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Você percebe isso no gráfico. E essa linha aqui, essa hipérbole aqui, que é essa curva, significa que nesse ponto T1, aqui eu vou ter o ponto T2, onde as temperaturas são iguais, mas pressão e volume são inversamente proporcionais. Aqui a pressão é grande, por um volume pequeno. Aqui a pressão diminuiu, porém o volume aumentou. Então, nessa equação, nessa relação, a gente tem que ter em mente que pressão e volume são inversamente proporcionais quando eu tenho uma transformação isotérmica. Na próxima transformação, a gente vai manter a pressão constante. Então, a gente vai ter essa situação aqui, uma isobárica. A pressão inicial vai ser igual à pressão final. Quando isso acontece, a gente cancela a pressão na equação geral, ou seja, P1 cancela com P2, sobra a seguinte relação, V1 sobre T1, V2 sobre T2. Isso aqui está afirmando para a gente que volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Você percebe isso graficamente. Para essa temperatura, o volume era V1. Quando a temperatura aumentou para T2, o volume também aumentou. Então, são grandezas diretamente proporcionais quando tem uma transformação isobárica. Na última transformação, a gente vai manter o volume constante. E quando o volume se torna constante, essa transformação é chamada de isocórica. Na transformação isocórica, a gente percebe que as grandezas também são diretamente proporcionais. Ou seja, aquilo que sobra, que é pressão e temperatura, já que eu cancelo o volume na equação geral, essas grandezas são também diretamente proporcionais. Para essa temperatura, eu tenho essa pressão.
Quando eu aumento a temperatura, você consequentemente também aumenta a pressão. Então nós temos aqui inicialmente 3 transformações gasosas. A isotérmica, temperatura constante. A isobárica, pressão constante. E a isocórica, quando volume constante. Tudo bem? Vamos terminar a aula de hoje fazendo 2 aplicações. Primeira aplicação. Considere que você tem uma bolha de ar que foi formada no fundo de um lago. No caso, essa bolha ela tem uma pressão lá no fundo de 2,2 atm. E ela se encontra com esse volume de 3,6 centímetros cúbicos. O questionamento aqui é o seguinte: qual vai ser o volume que essa bolha vai ter quando ela subir até a superfície? E na superfície a pressão dela vai se tornar 684 milímetros de mercúrio. Você vai admitir que a massa do gás não mudou, porque está presa, né, dentro da bolha, mas a temperatura permaneceu constante. Então eu tenho a massa sendo a mesma e a temperatura sendo constante. Como a temperatura é constante, a gente já sabe que isso aqui vai ser temperatura constante, indica que a transformação é do tipo isotérmica. Separando os dados do problema, dados iniciais, dados finais. Pressão inicial, está aqui, 2,2 atm. Volume inicial, 3,6 centímetros cúbicos. Os dados finais vão ser: pressão passou para 684 milímetros de mercúrio, e se você pegar esse valor e dividir por 760, você já converte para atm. Por quê? Porque cada 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Então, o que eu fiz aqui foi pegar esse valor, que está em milímetros de mercúrio, dividir por 760. Se você fizer esse valor dividir por 760, vai dar 0,9 e automaticamente já converte para atm. E aqui você percebe o seguinte, que a pressão que era 2,2, ela diminuiu para 0,9. Como a transformação é do tipo isotérmica, quando a pressão diminui, o volume tem que aumentar, já que as grandezas são inversamente proporcionais. Então, aplicando aqui, como a temperatura é constante, a gente cancela a temperatura da equação geral, sobra P1, V1, P2, V2. Isolando aqui a pergunta do problema, que é o V2, basta passar a pressão dividindo. E vai ficar então que V2 é P1, V1 sobre P2. A pressão P1 está aqui em cima, 2,2 atm. O volume 1 está aqui, 3,6 centímetros cúbicos. A pressão 2, ela caiu para 0,9, está aqui, atm. Aqui vai dar para cancelar atm com atm, e fazendo essa continha na calculadora, 2,2 multiplicado por 3,6 dividido por 0,9, isso aqui vai dar 8,8, e aqui vai estar o volume medido em centímetros cúbicos. Então você percebe que o volume que era de 3,6, ele aumentou para 8,8 centímetros cúbicos, o que reforça a ideia de que as grandezas aqui são inversamente proporcionais. Uma pressão grande, eu tinha um volume pequeno, que era 3,6. Quando a minha pressão diminuiu para 0,9, tá aqui, caiu, P2 caiu para 0,9, o meu volume aumentou para 8,8. Então são grandezas inversamente proporcionais. Último exemplo da aula de hoje, a gente vai considerar também um balão. Esse balão está fechado, selado, e no interior dele temos ar, com esse volume de 50 metros cúbicos a uma temperatura de 22 graus Celsius. Queremos saber o seguinte: esse balão é aquecido. Quando você aquece, a temperatura dele vai subir. Mas eu quero saber a que temperatura que tem que chegar, mantendo-se a pressão constante, de tal maneira que o volume passe de 50 metros cúbicos para 60 metros cúbicos. Então, qual é a nova temperatura, né? Com certeza, se o balão foi aquecido, a temperatura vai aumentar. Para isso, basta separar os dados do problema: volume inicial 50 metros cúbicos, temperatura que era 22 graus Celsius, a gente vai somar 273 para passar para Kelvin. Então, 22 mais 273 dá 295 Kelvin. O gás a gente só trabalha na escala Kelvin. O volume final eu quero que chegue, né, a 60 metros cúbicos, e eu quero saber a que temperatura eu tenho que esquentar ele. Se a temperatura é 22, vamos determinar qual é a temperatura que ele vai ter que subir. Só que a gente vai calcular inicialmente tudo em Kelvin. Então, como aqui foi dito que a pressão é constante, a transformação é isobárica, aqui pressão constante é isobárica, a gente na equação geral cancela a pressão, sobra isso aqui, V1 T1 igual V2 T2. Isolando aqui a temperatura T2, para isolar o T2, basta jogar o T2 para cá, V1 vem para cá, e esse T1 que estava dividindo vem para cá multiplicando. Então vai ficar T1 V2, como a gente está vendo aqui, e esse V1 veio para cá. Tá bem? Aí a gente isolou a temperatura. Substituindo as informações, temperatura 1, 295. O volume 2 está aqui, 60 metros cúbicos.
dividido por V1, que eram 50 metros cúbicos. Metro cúbico cancela com metro cúbico, então a temperatura que a gente vai calcular já vai ser dada em Kelvin. Efetuando essa continha, 295 vezes 60 dividido por 50, vão dar 354 Kelvin. Se eu quiser voltar para Celsius, basta subtrair 273. Então, peguei o 354, subtraí 273, vão dar 81 graus Celsius. Você percebe que a temperatura teve que realmente aumentar. Era 22 graus Celsius. Quando eu aqueci o balão, ela passou para 81 graus Celsius. E isso reforça aquela ideia de quando o volume aumenta, a temperatura também aumenta, porque são grandezas diretamente proporcionais. Perceba que quando a temperatura era T1, o volume era menor. Quando eu aumentei a temperatura, por exemplo, para 81, o meu volume também aumentou para 60. Então, essa foi a nossa aula sobre estudo dos gases. Aguardo vocês para a continuação das próximas aulas. Até breve.